Olá, moveleiros, como estão? Hoje nós vamos começar uma aula de processos de fabricação e o tema da nossa aula será avarias. Quem aqui, por acaso, já comprou algum móvel e de repente esse móvel veio com algum defeito, alguma batida, alguma marca? É um momento assim bem triste, mas vamos ver como é que a gente pode evitar, quais os cuidados na hora da gente fazer toda essa parte dessa embalagem, como a gente cuida na hora do transporte, para evitar que o nosso cliente acabe recebendo um móvel com algum defeito, o qual vai deixar ele bastante descontente. Então vamos lá. Avarias. As avarias ou danos causadas em móveis embalados, eles podem ocorrer tanto na movimentação interna, dentro da fábrica, quanto na movimentação para o caminhão e transporte. Então aqui são duas possibilidades. Eu tenho que tomar cuidado com essa avaria para que ela não ocorra dentro da minha fábrica, cuidando nessa movimentação desse móvel durante o processo de embalagem até o carregamento, assim como também pode ocorrer na hora que eu tenho essa movimentação pela minha transportadora ou mesmo frota interna. O treinamento das pessoas envolvidas no processo de manuseio e movimentação, ele é muito importante para garantir a integridade do móvel embalado. Então, é claro, sempre o conhecimento ele vai ser válido, todo o treinamento ele é válido para que eu comece a evitar pequenos defeitos, pequenas dores de cabeça que elas são inconvenientes dentro desse nosso processo. Afinal de contas, todo esse processamento ele precisa ser feito sempre com muito cuidado. Aí a gente lembra lá das nossas aulas de gestão da qualidade, onde eu preciso estar fazendo e conferindo, onde eu preciso estar atento, onde todos são importantes nesse meu processamento, desde que eu recebo minha matéria-prima até que eu vá entregar esse produto na casa do cliente. Então a gente precisa sempre ter esse cuidado muito grande. Se eu tenho a minha frota própria, eu tenho que ter os meus colaboradores qualificados, treinados na forma como eles devem manusear essa carga, formas de empilhamento, formas de movimentação dessa carga da fábrica para dentro do caminhão, de dentro do caminhão para as lojas ou de dentro do caminhão para a casa do cliente, como desembalar esse produto, enfim. E claro, se eu faço esse transporte por transportadores, sempre buscar aquela transportadora de confiança que tenha todo um cuidado com esse meu produto que eu estou mandando e que cuide muito bem dele como eu cuidaria caso fizesse esse transporte. Quais são essas avarias comuns que podem ocorrer aqui nesse meu processo? E o objetivo aqui é a gente, conhecendo essa avaria, fazer com que elas sejam amenizadas ou, claro, eliminadas desse nosso processo de transporte do nosso mobiliário. A primeira delas, a gente vai falar aqui da quebra. Então, esta avaria ocorre devido a quedas, impactos ou choques sofridos durante o manuseio e transporte. Então é claro que de repente, durante esse manuseio, na hora de carregar esse caminhão, na hora de descarregá-lo ou na hora de fazer esse empilhamento e ajuste dentro do caminhão com a carga, pode ocorrer uma queda dessa caixa com esse produto, pode acontecer uma pancada, de repente a minha carga ela não estava muito bem presa dentro do caminhão e por algum motivo na minha rodovia, algum buraco, algum desvio, algum movimento brusco desse caminhão pode ter causado essa pancada que pode vir a ocasionar essa quebra de algumas partes, tá? E aí eu tenho que pensar também neste problema e como resolver esse problema. Então, as partes mais frágeis do móvel são as mais facilmente quebradas. Quando isso acontece, uma nova peça deve ser reposta, ocasionando custos para a empresa. Então, entenda, se o cliente recebe um móvel com alguma parte quebrada, é claro que ele vai solicitar assistência. E aí vai chegar esse pedido de assistência técnica na empresa e ela será responsabilizada por produzir essa nova peça, fazer a troca, fazer a manutenção desse produto, sem que isso tenha um custo adicional para o cliente. E é a fábrica que vai cobrir todo esse custo. Então, além do cuidado da movimentação, a embalagem deve ser projetada para evitar tal dano. E é claro que se isso acontecer na empresa, o que é que você tem que fazer? Sempre ir criando esse histórico e aí buscando qual é o fato gerador dessa avaria. Por que quebrou? Será que de repente foi uma embalagem mal projetada? Será que falta treinamento no pessoal responsável por fazer esse transporte? Enfim, qual é o fato que gerou essa avaria? Então isso tem que ser estudado a fim de você eliminar esse problema do seu processo de produção. Próxima avaria,
amassamento ou compressão. Então, quando empilhadas, as embalagens são comprimidas e tendem a sofrer danos, como amassamento de superfícies e cantos. E isso, claro, caso a embalagem não seja adequada ou o número máximo de empilhamentos seja excedido. É muito comum você ver esses amassamentos em cantos dos móveis, como a gente vê aqui na imagem, um canto de um tampo de mesa, um canto de uma cadeira, tá? De repente, nesse meu processo de empilhamento dentro do meu caminhão, eu estou empilhando mais caixas do que realmente seria necessário para que eu tivesse uma distribuição de forças e que não houvesse esse amassamento, essa compressão dessas partes. Assim como também, de repente, pode ser um problema sim de uma embalagem muito mal projetada. De repente você pode resolver fazendo um reforço com cantoneiras, ou algum outro material que seja mais resistente. Aí você precisa, claro, ter nesse seu departamento técnico dentro da empresa essa ideia de como que eu posso reforçar essa minha embalagem. Lembrando que, é claro, a questão do custo. Eu também tenho que fazer essa proteção sem também aumentar demais o custo desse meu produto. Senão, é claro que depois fica difícil ter um preço competitivo. Mas eu tenho que pensar sempre no seguinte: será que vale a pena eu mandar uma peça com uma embalagem frágil para o meu cliente, chegar lá no meu cliente e receber essa avaria e eu ter que repor essa peça? Ou é mais barato eu colocar uma embalagem mais reforçada para fazer com que esse móvel chegue íntegro para a casa do cliente? Então eu sempre tenho que pesar muito bem isso, se vale a pena eu pagar o preço da insatisfação do meu cliente por uma embalagem que eu estou tentando diminuir esse meu custo e ela não está protegendo adequadamente esse meu móvel. O próximo dano, minha próxima avaria, são os arranhões que podem acontecer nessas minhas peças. Então, apesar de dispor uma embalagem resistente a rasgos e perfurações, alguns cuidados devem ser tomados com a parte interna da embalagem, como, por exemplo, embalar adequadamente acessórios para que não fiquem soltos e provoquem arranhões nas outras peças. Então, é por isso que é claro que sempre é aconselhado. Se eu tenho um pacote de ferragens para que faça-se a montagem desse produto, esse pacote de ferragem ele precisa estar muito bem separado e num canto muito bem posicionado dentro da minha caixa, para evitar que ele se desloque durante o transporte, fique percorrendo a minha caixa e que de repente um parafuso, um prego, alguma coisa assim pode vir a causar algum risco, algum arranhão. Então eu preciso tomar cuidado com essas minhas ferragens. Tá? Além disso, deve-se verificar se não há saliências ou pontas agudas, como parafusos, pregos, no próprio veículo onde esse móvel vai ser carregado. De repente, eu posso ter algum objeto pontiagudo dentro desse meu caminhão e na hora do carregamento não é percebido e de repente ele pode ocasionar algum desses arranhões, pode estar machucando aqui algumas das minhas peças desse meu produto. E é claro que um detalhe também bastante importante é que o cliente, quando recebe esse produto, ele instintivamente, tá, ele vai abrir essa caixa com um estilete. Então tem que haver informação nessa caixa do procedimento correto da utilização do estilete para fazer a abertura, porque de repente durante a abertura da caixa ele vai estar riscando, arranhando algumas das peças. Então é claro, a gente já tem algumas técnicas, como a gente já discutiu, de você colocar sempre, tanto no fundo quanto em cima da embalagem, traseiros, custo traseiro do móvel, fundos de gaveta, para que caso haja algum desses incidentes, que sejam peças que não fiquem expostas, para evitar a frustração do cliente de uma peça estragada. Então, se tiver aqui no fundo de gaveta, que vai ficar para baixo do móvel, que não vai ficar à vista dele, né, ou no encosto traseiro, aí a gente consegue amenizar esse problema. Mas é um cuidado que se precisa ter. Então, você evitar que a ferragem fique solta, né, dentro da embalagem, que ela fique posicionada e que fique muito bem protegida, dentro do seu devido pacote, e alguns outros acessórios, uma ferragem mais específica, como puxador, corrediça, algum dispositivo para tampo giratório, rodízios, enfim, os inúmeros acessórios que a gente pode encontrar aqui no móvel. Então a gente tem que tomar cuidado com isso também. Abrasão. Então a abrasão ela comumente acontece dentro da própria embalagem,
quando superfícies não são adequadamente embaladas. As peças que não ficam imóveis dentro da embalagem, elas tendem a raspar umas nas outras, provocando essa avaria. Então é claro que por isso que nesse processo de embalagem, no posicionamento das camadas, utiliza-se algum material, ou uma manta, ou papel, para que evite esse contato direto de uma peça com a outra e evitar também, na hora que você faça o fechamento dessa caixa, a fazer o fechamento com que a caixa fique com as peças fixas dentro, para evitar justamente no transporte que elas fiquem se deslocando e passando uma por cima da outra, para evitar que ocorra tal avaria, que ocorra tal defeito, né, o defeito da abrasão. Então é evitar com que as peças elas fiquem deslizando umas em cima das outras. Por isso que eu sempre reforço que a questão do projeto da embalagem ele é muito importante, porque se a minha embalagem não for muito bem projetada, é claro que todas essas avarias elas vão poder acontecer, elas vão vir a ocorrer. Marcas. Geralmente essas marcas elas estão relacionadas a acabamentos mal curados. Então a gente sabe que nossa tinta, nosso verniz, ele tem um pot life, né? Ele tem um tempo de vida em aberto. Ele tem a secagem ao toque, que é aquela secagem que eu posso colocar a mão e não ficar com resquício, não ficar com material grudado nas mãos, mas eu também tenho o tempo de cura total dessa minha peça para que faça com que ela realmente possa ser embalada e evite que, é claro, apareçam essas marcas. Então, para embalar uma peça pintada e envernizada, é sempre necessário garantir que o acabamento esteja totalmente seco. Se ele não estiver totalmente seco, é claro que na hora que eu vá fazer a embalagem, eu faço um revestimento com manta, com papel ou algum outro material, ele venha a grudar na superfície. E na hora que eu vá tentar fazer o arranque desse material que está grudado, ele vai deixar todas as marcas em cima dessa superfície. E é claro que para que eu faça uma assistência disso, aí eu tenho um preço, né, um custo muito mais alto. E claro, sempre lembrando da insatisfação do cliente, quando ele compra um produto, a gente se coloca na posição dele, a gente compra esse produto e quer logo usar. Então você compra ele vem todo marcado, ele tem que devolver para a fábrica, esperar mais esse tempo da assistência até a devolução para a casa dele, para que ele possa usar, isso vai causar frustração. Tá? Então a gente tem que tomar cuidado nesse momento. É muito preferível que eu estou com um produto para entregar hoje, está para carregar hoje, terminou de pintar, vamos deixar secar e avisar o cliente que ele vai chegar com atraso, porque é melhor o cliente esperar 2, 3, 4 dias o atraso desse produto para que eu tenha esse ciclo encerrado, que ele seja embalado com segurança, do que eu faça esse transporte e depois de 15 dias esse produto esteja de volta à minha fábrica por problema de assistência que leve mais 15, 30 dias para que eu devolva ele para o cliente. A insatisfação é muito maior. Então é melhor ele vai ficar muito mais satisfeito se você for honesto com ele, tá? Do que ele receber esse produto porque você fez as pressas e depois ter que devolver para assistência. Alteração de cor e manchas. Então a gente tem aqui também um ponto específico, porque muitos dos materiais eles são sensíveis à luz. Quando eles ficam expostos a ela, eles podem perder a cor, causam manchas, assim, um amarelamento nas superfícies brancas, dependendo do acabamento que eu faça. Outra coisa, poeira também, resíduo gorduroso que é proveniente da fumaça do óleo diesel dos caminhões, até podem sujar e manchar as superfícies claras. Então eu tenho que ter uma embalagem que ela seja muito bem protetora desse meu produto, para evitar que de repente eu simplesmente faço uma embalagem que fique muito aberta, não tomo cuidado com a embalagem externa adequada e ela pode pegar essa poeira, pode pegar esse resíduo gorduroso do óleo diesel do caminhão, enfim. Então eu tenho que tomar esse cuidado e também prestar atenção no material que eu estou utilizando, para evitar que o cliente tenha esse produto em casa e poucos dias depois ele ter comprado, por ter ficado um tempo exposto à luz do sol ou a própria luz elétrica, energia elétrica, que ele venha a estar deteriorando. Então eu também tenho que tomar cuidado com esse tipo de problema que pode vir a acontecer por eu não estar utilizando o material adequado nesse meu processo de pintura, no meu processo de revestimento. Danos causados pela umidade e temperatura. Então a gente sabe que devido às variações de temperatura e umidade, até mesmo dentro dos caminhões,
você fica imaginando que você tem um produto que vai ser carregado aqui, descarregado Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Mato Grosso, enfim, São Paulo, ele vai ter uma oscilação de umidade e de temperatura muito elevada. E é claro que essas alterações bruscas, elas podem alterar as características desse meu produto, então eu tenho que tomar muito cuidado com isso também. E a gente sabe que, é claro, quando eu tenho madeira maciça, tá? Se ela não for muito bem selada, se ela não for muito bem trabalhada nos meus processos de preparação, é claro que por ela ser higroscópica e por ela ser anisotrópica, ela vai sofrer com essa oscilação de umidade. Então ela pode trocar umidade com o ambiente, conforme o ambiente vem se comportando. Ela pode receber mais umidade e é claro que ela pode também liberar mais umidade. Ela pode receber a água, mas ela pode também desprender a água. Então com essas mudanças eu posso ter aqui um abaulamento, que é um inchaço, por ela estar recebendo mais umidade no ambiente mais úmido. Tá? Isso geralmente acontece com madeira que passou por um processo de secagem falho. Se ela não tem um processo de secagem adequado, que chegue num ponto de secagem que realmente ela se torne estável, ela vai estar trocando essa umidade e aí vai estar acontecendo esse tipo de problema. E quando ela tem uma baixa umidade, que ela vai perdendo essa água, ela vai sofrer um empenamento, ela vai começar a encolher, a madeira vai começar a se retorcer. Então eu tenho que tomar muito cuidado. Primeiro que o meu processo de secagem da madeira tem que ser adequado para que realmente eu ganhe estabilidade nessa madeira, para barrar muito dessa questão da higroscopicidade dessa madeira, tá? Para evitar que ela troque de umidade com o ambiente, para que eu consiga barrar também a anisotropia, já que eu sei que ela tem diferentes comportamentos de acordo com os planos anatômicos de corte, tá? Isso vai influenciar diretamente com essa troca de umidade. Então, conforme ela vai recebendo e perdendo umidade, ela vai aumentando e diminuindo suas dimensões em eixos diferentes. Tá? E claro, se eu tomo cuidado nesse processo de secagem, isso vai fazer com que depois, nos demais processos, a madeira esteja mais estável. Tá? E se eu trabalhar também com algum painel, os painéis geralmente eles já são mais estáveis a esse ponto, mas eu também preciso tomar cuidado em alguns processos, principalmente processo de pintura, para que ele esteja bem vedado, bem selado, tá? Para que eu consiga ter essa estabilidade adequada, para que ele não sofra tanto com essa variação de umidade e essa variação de temperatura, ok? E aí, se ficou alguma dúvida sobre essa aula, deixa um comentário aqui no vídeo, tá? A gente tem aqui os comentários. Entre lá no canal do Telegram se você ainda não faz parte. E aí lá tem uma caixa de diálogo para que a gente possa trocar informações, para que você deixe a sua dúvida, eu possa estar te respondendo. Pode chamar lá no WhatsApp também, tá? Que a gente vai trocar essa informação, ou pelo direct no Instagram. E eu sempre digo para vocês, não deixe as dúvidas para depois. Se na hora você não pode entrar em contato, deixa ela anotadinha direitinho aqui, entre em contato, sane as suas dúvidas, porque essa é a forma de você fixar o conhecimento, ok? Deixe seu like aqui no vídeo, inscreva-se no canal se você ainda não for inscrito, ok? E a gente se vê na próxima aula. Até mais!